vamos agradecer. Então peço a todos que fechem os olhos. Elevem o pensamento ao nosso Pai. Vamos agradecer por nossos lares, pela saúde dos que nos rodeiam, pelas amizades sinceras que temos, pelo nosso emprego, pelo nosso alimento, por toda a ajuda que recebemos de pessoas que nos querem bem e de nossos amigos espirituais. Obrigada, Senhor, por nos permitir estar aqui por mais uma noite, dispostos a receber o aprendizado, analisar, tentar colocar em prática, mesmo que isso pareça difícil. Obrigada, Senhor, por sua paciência infinita conosco, por perdoar nossos erros, mesmo quando achamos que não são perdoáveis. Obrigada, Senhor, por nos permitir a oportunidade de perdoarmos a nós mesmos. Que os amigos espirituais auxiliem nosso amigo Radamés na noite de hoje para uma prevenção clara e repleta de aprendizado. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles Encarnados e Desencarnados. Hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui, até onde eu tenho marcado, eu só comentei aqui no Joana um domingo, que foi a minha vez, que era sobre um livro. E o título da palestra de hoje, não palestra, né? Do que nós vamos ver aqui, da nossa reflexão, é curioso. É uma parábola, eu acho que pouca gente ouviu falar dela. O título é Parábola das 10 Virgens. Alguém já ouviu falar? Né? É a Parábola das 10 Virgens. Essa parábola só aparece em Mateus 25, de 1 a 13. Então vamos ver o que é essa parábola. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Aquelas lâmpadas de candeia, né, que usavam como combustível o azeite. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o noivo! Saíram ao encontro do noivo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Elas perceberam que tinha pouco azeite nas lâmpadas delas, elas não tinham levado uma reserva de azeite. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós,
ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para o casamento, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, né? Que era para abrir a porta para poder entrarem nas festas de bodas de casamento. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Está em Mateus 25, 1 e 13. Ontem aqui nós comentamos sobre o capítulo 18, que fala sobre os festins de bodas. O casamento dentro da cultura judaica é um ato, é o primordial, tá? Tá no mesmo nível do bar mitzvah, né? Do menino, da bat mitzvah da mulher, né? Então as núpcias, o casamento é um negócio, é um fato lá em cima, religioso e socialmente. Por isso que as festas duravam vários dias, era um festão, né? Lembremos que Jesus se expressa dentro de um idioma e cultura hebraica da época. Então ele teve essa parábola das festas de núpcias e agora essa aqui das 10 virgens. Seus exemplos eram com base à vida cotidiana daquela época. Agia assim para ficar mais fácil a assimilação da sua mensagem. Por isso que Jesus fala da árvore, né, da figueira seca, do semeador, que nós, né, nós que estamos lá, hein? Se hoje a gente é meio com o trunco, imagina como é que a gente era com o trunco inteiro lá, entende? Então ele passava a mensagem dele usando o dia a dia para nós, para que a gente entendesse um pouquinho. E até hoje a gente costuma pegar as escrituras, né, e não ir na raiz da escritura, não ir, né, a gente vai pelo verbo, e não é isso, é pela raiz, é pelo que está subentendido lá, é pela mensagem, né? Por isso temos que levar ao pé da letra as parábolas de Jesus, e sim extrair o espírito da letra, não pelo verbo, o espírito da letra. Na época, a relação com maior peso e mais próxima era o casamento. Então, o casamento era, na época, uma relação mais próxima, que se aproximava mais um do outro, tá? Era o casamento. No sentido bíblico, o casamento é a união do homem com Deus. A noiva é a terra, o noivo é o Cristo. Quando nós falamos do Cristo, é a mensagem que o Cristo veio trazer, o conhecimento que o Cristo veio trazer. Então a noiva, a terra, né? E o noivo, o Cristo. Quando falamos de Jesus ou Cristo, estamos falando do Evangelho universal, que se aplica em todo o universo. O Evangelho de Jesus serve tanto para um planeta de provas e expiações como o nosso, um planeta primitivo, um planeta super adiantado. Ele é universal. O Evangelho do Cristo, que tem a essência que tem dentro desse Evangelho, certo? Serve para todo o universo, cabe dentro de todo o universo. É que o nosso conhecimento, ainda hoje, é ínfimo, mas à medida que a gente for entendendo, a gente for se evoluindo, nós vamos entender, nós vamos ver que é muito mais profundo do que a gente possa pensar, né? O próprio Cristo, o próprio Emmanuel, eu sempre falo aqui, que falava para Chico Xavier que toda vez que ele ia numa reunião de estudo do Evangelho, ele se sentia um crocodilo, quer dizer, um pré-histórico. Então ele aprendia, Emmanuel, hein? Ele aprendia coisas do Evangelho que ele falava, pô, eu não sabia disso, é assim, né? Então imagine o que nós temos que caminhar ainda, o que a gente tem que aprender. Emmanuel nos explica isso no livro O Consolador, questão 309. Ele diz assim: chegará um dia em que acontecerá o casamento da humanidade
com a mensagem imperecível, ou seja, eterna, que não tem fim, do Evangelho. Então, esse casamento da humanidade, quando se fala humanidade, a gente está restrito ao planeta Terra. E não é. A humanidade é bem maior que isso. A humanidade é bem maior que essa meia dúzia de gente que está encarnada aí, essas 2 dúzias de espíritos que estão desencarnados. A humanidade é bem maior que isso. Há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Então, e todos nós estamos em evolução, nós estamos mudando de degrau, indo para a regeneração, outros saindo de mundo primitivo, vindo para provas e expiações, outros saindo de regeneração, indo para um espírito, para um nível mais superior, e assim vai. Todos nós estamos na escada de Jacó, ou seja, a evolução. Cada degrau é uma evolução espiritual. Já ouviram falar muito da escada de Jacó? É a escada da sabedoria. É a sabedoria do homem, é a plenitude do homem, é o galgar do homem, espiritualmente falando. Um dia todas as criaturas se amarão, haverá fraternidade entre todos nós e todos nós perdoaremos uns aos outros. Não haverá mais guerra e não haverá mais exploração de ninguém. Será um dia em que a Terra atingirá um novo patamar na escala dos mundos e nós seremos um mundo feliz, que vivem o Evangelho e não os que sabem o Evangelho, porque muitos acham que fazer uma simples decoração de parágrafos, versículos, né, capítulos, porque esse está no Antigo, esse está no Novo, esse está no meio, esse está não sei o que, mesmo. Gente, isso é mera decoreba, é só a gente fazer um curso de memorização, nós vamos ficar doutores na Bíblia. O que adianta a gente saber todos os parágrafos e vírgulas se a gente não vive a mensagem que está dentro do Evangelho? Se a gente não vive essa proposta do Cristo, não adianta nada. E o dia que a gente tiver uma evolução espiritual, nós vamos viver o Evangelho, não só saber o Evangelho, viver. Essa é a grande coisa, o grande pulo do gato é esse viver. E para a gente viver tem que fazer o quê? Reforma íntima, que a gente bate na tecla da reforma íntima aqui, porque a gente tem que se reformar. Estamos em construção, né? Internamente, nós aqui dentro tem uma plaquinha assim, desculpa a bagunça, estamos em reforma. E realmente estamos mesmo. Estamos em reforma, né? E graças a Deus que nós estamos em reforma, né? Graças a Deus. Esse dia será o dia do casamento. O dia que nós começarmos a viver o Evangelho será o dia desse casamento que Jesus contou na parábola aqui. Transição planetária, já estamos passando por ela, já estamos vivendo essa transição. Essa transição, ela é longa e gradativa. Ela vai se transformando, ela vai mudando, e a gente nem vai percebendo, né? Alguns anos atrás, a gente não sabia o que era e-mail, o que era o WhatsApp. Veja quanto que mudou a tecnologia, né? WhatsApp, veja, né? Tecnologia hoje, estão falando em inteligência, né? Veja aí, hoje tem máquina plantando e máquina colhendo. O cara vai só sentado dentro do ar-condicionado ligado. Se der uma banda, ele muda tudo, mas tudo é o quê? Tudo é satélite, tudo é GPS. Olha a tecnologia, olha o que mudou de alguns anos para cá, né? Então foi o que? Gradativo, e a gente não sentiu. Hoje a gente olha para trás, a gente, opa, né? A gente ficou admirado do CD. Gente, caiu fora, o CD já não existe mais, né? A turma da geração do CD hoje já é coroa, já é velho, já foi. Imagine nós nos discos de vinil, né? Fita cassete, canetinha Bic para enrolar aquele troço, né? Então nós somos uns dinossauros, mas graças a Deus estamos pegando essa evolução. E assim é a evolução do planeta. O planeta ele vai mudando pouco a pouco. Espíritos que não podem mais continuar aqui vão sendo retirados, vão sendo levados para outros mundos no mesmo padrão vibratório que eles estão. Essa criançada que está chegando é uma criançada de velocidade diferente,
de uma mente diferente, é a renovação, está se renovando. Não é que vai dar um terremoto, cair prédio, pegar fogo e tudo, vai cair um meteoro aqui, pronto, agora vem os puros. Não, é evolução, substituição. E por ser assim, essa evolução lenta, é que nós vamos tendo oportunidade de melhorar. É que a gente vai tendo oportunidade, né, de arrumar óleo para a nossa lâmpada, para iluminar o nosso caminho. É a hora que a gente vai tendo oportunidade de construir a veste nupcial, que nem fala lá na parábola das bodas, né? Foi retirado quem estava sem a veste nupcial, quer dizer, quem não estava preparado, quem não estava limpo para aquilo lá. Meu amigo, vai lá, no dia que você estiver bem vestido para estar aqui, você vem para cá, você vai participar dessa boda, desse casamento, né? Então é isso daí, tudo e por isso que nós estamos tendo, então, nós estamos tendo oportunidade de melhorar. Graças a Deus a gente tem a doutrina espírita que vem explicando para nós o que são as parábolas de Jesus, trazendo esse espírito, né, essa essência da mensagem. Então vamos lá. A transição planetária é suave e gradual. Se você ama Deus sobre todas as coisas, você ama virgem, ou seja, a virgindade do coração. Então, as virgens é aquela virgindade, aquele sentimento puro, é a pureza que aqui está dizendo, tá? Vamos esquecer da tal da virgindade física, tanto do homem como da mulher. É a virgindade de sentimento, é a pureza de coração. Então, se você ama Deus, né, sobre todas as coisas, você ama virgem. A virgindade é do coração. Se você não ama Deus sobre todas as coisas, então você é casado com outros deuses. Não se pode servir a dois deuses, né? A Deus e a Mamon. As virgens que acompanhavam a noiva ficavam, porque isso era um costume, tá? Das virgens, das 10 virgens, acompanhar a noiva que ia casar. Eram costumes da época, né? Lá dos judeus. As virgens que acompanhavam a noiva ficavam esperando na casa da noiva pela chegada do noivo. E quando chegava, o noivo ia em cortejo para a solenidade de casamento na casa do noivo. Então o noivo ia até a casa da noiva, pegava a noiva, saía com a noiva dele, com as 10 virgens, e ia para a casa dele fazer a solenidade do casamento, a festas de bodas, né? Aí vem parte da parábola aqui, ó. As virgens, podemos dizer que somos nós que compomos a humanidade. Então nós somos as virgens, tá? Que compomos a humanidade. 5 delas, diz na parábola, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Eu devia estar nessa turma aí, dos loucos. As prudentes são os espíritos precavidos, aqueles que se preocupam em manter a luz da sua lâmpada acesa, pois assim não se perderão no caminho da evolução ou progresso espiritual. Tá? Olha lá. As prudentes são os espíritos precavidos, aqueles que se preocupam em manter a luz da sua lâmpada acesa, pois assim não se perderão no caminho da evolução ou progresso espiritual. Como que ela não vai perder a luz? Alimentando a lâmpada com azeite. O que é o azeite? A mensagem do Cristo, a doutrina do Cristo, né? Já as loucas são os espíritos que não se preocupam em manter a sua luz acesa, ou seja, aquela turma do deixa a vida me levar, ou seja, as que têm, mas por pouco percurso, não alimentam as suas lâmpadas. A gente tem um pouco de óleo, mas a gente não alimenta a nossa lâmpada. Então, se eu não me alimento, se eu não procuro essa evolução, eu vou ficar no escuro no meio do caminho, ou eu não vou conseguir caminhar de acordo, porque eu não tenho luz, eu não tenho boa visão para caminhar. Tá? Tá muito enrolado? Tá bom? Aí vem outra parte da parábola.
As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. As lâmpadas eram para iluminar o caminho a ser seguido, ou seja, seriam guiadas pela luz. O azeite é um combustível para gerar essa luz. O que vai gerar essa luz interna nossa? O que vai fazer nós ficarmos no espírito de luz? O que vai fazer a gente ter um brilho? Porque a gente tem brilho. Depois que a gente desencarna, a gente já não tem mais a garrafa aqui para nos maquiar de bonzinho. Até agora eu sou muito bonzinho, mas eu desencarnado, saber lá, né? Pode ser que eu não tenha luz nenhuma, né? Então, o azeite é o combustível para gerar essa luz, ou seja, podemos pensar que o azeite como combustível é a mensagem do Evangelho, é o combustível que irá gerar essa luz. Então, toda vez que nós vivemos o Evangelho, estudarmos o Evangelho e vivermos o Evangelho, não saber o Evangelho, nós estamos adicionando azeite na nossa luz, na nossa lamparina, na vasilha, estamos pondo gasolina no nosso tanque, entendeu? Combustível no nosso tanque. Continuando a parábola, e tardando o noivo, quer dizer, o noivo se atrasou, né? Hoje é a noiva que se atrasa, né? E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram, né? Esse cochilaram e adormeceram pode ser esse período que ficamos aqui no planeta Terra, centena de vezes, encarnando e desencarnando neste planeta, por várias vezes, encarna, desencarna, e a gente sempre comete os mesmos erros, os mesmos enganos, e volta, não, eu vou ser menos fofoqueiro na próxima, depois na próxima eu embalo na fofoca de novo, eu me perco, e assim vai, nós somos assim, sempre cometemos o mesmo erro, e mesmo nessa nossa encarnação, sempre a gente se atrapalha, sempre com o mesmo problema, ou a cada 5 anos, cada 10 anos, ou cada semana, dependendo de nós, depende da nossa teimosia, né? Mantendo a nossa lâmpada acesa, mas pouco fazemos para aumentar a capacidade do azeite, aumentando com isso uma maior chama, ou uma luz mais intensa. Então, toda vez que a gente melhora, que a gente tem um progresso, nós estamos aumentando a nossa chama, nós estamos melhorando a nossa intensidade de luz. Pois é, na maioria das vezes aqui, dormimos e cochilamos. Então, esse negócio da gente vem, vai, reencarna, desencarna, nós estamos cochilando, nós estamos dormindo, né? A gente podia andar mais rápido, a gente podia ter um progresso mais rápido, né? Dormimos e cochilamos à espera do noivo, melhorando um pouco ou não a nossa iluminação interior. Continuando a parábola. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o noivo, saíram ao encontro do noivo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. À meia-noite, né, que falaram aí veio o noivo, a meia-noite seria o final de uma noite ou um período de trevas, né, da noiva e das virgens. Nós passamos por esse período de trevas. Trevas do quê? Trevas de sabedoria. Por isso, sendo que após a meia-noite inicia-se um novo dia, ou seja, inicia-se um novo período e vem raiar de um novo dia de luz. Mas lembremos que o clamor foi: aí vem o noivo, e não aí está o noivo. Então esse aí vem o noivo, nós podemos entender o seguinte: gente, estamos saindo de provas e expiações e estamos indo para a regeneração. Então o que nós vamos fazer? Levantar e esperar, terminar esse período de trevas, de provas e expiações, e ir para um dia mais limpo, mais claro, que é o de regeneração, tá? Então seria esse chamado, né?
Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas para o início do cortejo, ou seja, início da caminhada. Preparar a lâmpada, vou começar a estudar, vou começar a melhorar para mim poder ir para esse novo período, para mim ter essa nova chance. As loucas, continuando a parábola, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide diante aos que vendem e comprai para vós. Então as prudentes não dividiram o azeite. Vamos ver o que é isso. Lembremos que a nossa luz não podemos doá-la a outrem. Por quê? Porque a nossa luz é o nosso progresso, é o nosso sucesso, né? Então não tem condição de eu doar minha luz para outro. Mas nada implica de eu iluminar um pouco o caminho do outro, de eu orientar o outro, né? Vá lá e compre, vá lá e estude, certo? Compre mais azeite, estude mais, trabalhe-se mais, ajuda-te que o céu te ajudará, certo? Pois a iluminação e o progresso são individuais de cada um. Podemos sim iluminar e mostrar o caminho a seguir, mas doar nossa luz, não. Por quê? Porque só depende de nós termos a nossa própria luz. E se eu não tenho, eu não vou pegar do outro, depende de mim, de ter a minha própria luz. Não podemos terceirizar a nossa iluminação. Tudo depende exclusivamente de nós em buscar o azeite para alimentar a nossa lâmpada, a nossa luz. Então, gente, não adianta a gente falar eu quero melhorar, mas se a gente não procurar melhorar, não procurar mudar o padrão de pensamento, o ritmo de vida, nós não vamos conseguir melhorar em nada. Continuando. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Explicação: será que a essa altura, de avançada hora da noite, iriam encontrar o azeite para poder alimentar as suas lâmpadas? Ou seja, será que ia dar tempo de fazer tudo no corre-corre? Porque o negócio aconteceu meia-noite. Será que ia achar alguém que estivesse vendendo azeite? Será que a gente ia conseguir aprender tudo que deveria aprender num curto espaço de tempo, sem viver o que a gente estuda e o que a gente lê, sem entender? Não, né? Então nós, as loucas, ficamos com as lâmpadas vazias, um pouco só de azeite. Por quê? Porque eu fui correr lá para comprar, mas não tinha vendedor, eu não tinha tempo hábil para encher. E o casamento já estava começando, já tinha fechado a porta da festa lá, do buffet. Fechando a porta seria o encerramento de um ciclo. Terminou provas e expiações, regeneração. Terminou o mundo primitivo, provas e expiações. Terminou a regeneração, o outro mundo melhor. Fechando a porta seria o encerramento de um ciclo. O ciclo do planeta Terra como planeta de provas e expiação. Passando com isso o planeta Terra, um planeta de regeneração. Aquelas que estavam preparadas foram admitidas nesse planeta. Então, se eu estou preparado, eu vou vir para o planeta de regeneração. Pode até ser que não seja a Terra. Pode até ser que eu reencarne em outro planeta de regeneração. Mas eu estou preparado com isso. Eu tenho azeite na minha lâmpada para isso. Eu tenho luz para isso. Eu tenho minha veste nupcial para mim poder participar dessas festas de bodas, Aquelas que estavam preparadas foram admitidas nesse planeta em um novo ciclo. E as que não estavam preparadas ficaram do lado de fora, ou seja, permaneceram no mesmo habitat que estavam antes. Não lhes foi permitida a entrada. Gente, prometo, estou terminando, tá? Não sei se eu estourei o horário ou não. Está quase. Então vamos lá. Terminando aqui a parábola.
E depois chegaram também as outras virgens dizendo, né? Aí as loucas chegaram à porta lá dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Ou seja, portanto vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O que ele quer dizer com isso, eu não vos conheço? Quer dizer, eu não estou vendo que vocês estão preparados. Estão de um jeito que aqui não tem ingresso. Ainda vocês não estão trajadas para entrar nessa festa. Ainda vocês não têm luz para poder entrar nessa nova sala de aula aqui, né? Aquele que não está preparado, iluminado, não será reconhecido, não terá permissão para adentrar a porta, para adentrar ao planeta de regeneração. Quando ele diz aqui, portanto, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, o que é esse vigiai? Gente, vamos vigiar como é que nós estamos, porque nós não sabemos qual é o dia e a hora que o noivo vai chegar e vai levar a gente embora, né? Ou não. Então a gente tem que se preparar para essa hora. Nós temos que pensar que a nossa lâmpada tem que estar cheia de azeite e a gente tem que ter a latinha de reserva de azeite ainda. Certo? Temos que nos preparar para poder entrar. Certo? Lembremos também da parábola da separação do joio e do trigo, dessa passagem que Jesus fala do joio e do trigo, da separação, né? Lembremos da festa de bodas em que todos foram convidados, mas aqueles que estavam sem a veste nupcial foi tirado para fora da festa. Está no capítulo 18 do Evangelho, nós lemos ontem aqui. Por isso, vamos viver o Evangelho e não somente saber o Evangelho. Então é isso, gente. Se a gente quiser participar dessa bodas, né? Nós como as virgens aqui, né? Vamos estar no grupinho, eu ainda estou nas loucas, eu acho, mas vamos lá no grupinho das precavidas, que vai com azeite e tal, e se prepara para participar dessa nova fase, desse novo ciclo do planeta. Estamos tendo oportunidade. Entende? A gente veio toda semana aqui, ouve um pouquinho, vamos pegando esses fragmentos que a gente vai ouvindo aqui, cada tijolinho, vamos montar uma parede, né? Vamos fazer um mosaico, né? Cada tijolinho que a gente pega aqui, cada coisa que a gente sintetiza aqui, nós vamos formar uma muralha. Você pega a muralha, é feita do quê? De um bloquinho pequeno, de blocos. Então, um conjunto de blocos vai formar uma muralha, um alicerce, né, de uma construção civil, um conjunto de blocos, né, ou vários pigmentos, vários cristais de cimento que se cristalizam, vão se juntando, vai fazer o quê? O concreto forte. Por que o concreto é forte? Porque ele tem os cristais, tem a água, vai liberando, vai jogando, um cristal vai se entrelaçando com outro, forma. Esse cristal é o que a gente vai pegando, vamos pegando um pedacinho, dar uma partícula e tal, vamos ficar uma viga de concreto. É isso. E só depende de quem? Só depende de nós. Único e exclusivamente de nós. Pode ir para o santo mais forte, médio mais forte, não sei o que e tal, mas se a gente não balançar a bananeira, não cai, o cacho não cai, fica lá pendurado. Entendeu? Nós temos que trabalhar, né? Então, nós já dormimos com as lâmpadas, né, apagadas. Vamos ver se a gente acorda agora e vamos alimentando as nossas lâmpadas. Vamos confeccionando a nossa roupa nupcial. Eu falei ontem que eu já achei agulha e a linha, agora só falta o tecido para a roupa nupcial. Está difícil de costurar, mas vamos lá, né? Vamos lá. Alguma coisa já temos, porque se estamos aqui hoje, é porque já tivemos muito sucesso, muito progresso, muito, já fomos pior do que somos hoje. Isso eu sempre falo, toda vez eu falo aqui,
que é para a gente saber que somos vitoriosos. Só da gente ter tido a oportunidade de reencarnar, nós somos vitoriosos e corajosos. Porque tem muito espírito que não quer reencarnar, não quer enfrentar esse peso dessa garrafa aqui, não. Dor na junta, calor, frio, chuva, desconforto, boleto. Foge das coisas. Boleto é um negócio mais difícil que boleto, né, Lu? E nunca diminui, né? Sempre aumenta, é uma luta tremenda. Mas é assim. Então nós somos vitoriosos, só de estarmos aqui, somos vitoriosos. E vamos lá. Continuamos, certo? Pessoal, desculpa se foi muito enrolado, muito demorado. Estourei no horário, desculpa um pouquinho, né? Mas estou perdoado. Venho de 67 anos, merece perdão, né? Como é que é? Preferencial. Tá bom? Tá joia? Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos aqui. O amparo da espiritualidade da casa, dos nossos mentores espirituais. Muito obrigado, meu Deus e meu Jesus, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que recebemos. Que todos aqueles que nesse exato momento, encarnados e desencarnados, se sintam desamparados, desprotegidos, abandonados. É só a gente fazer um silenciozinho mental, elevar um pouquinho o nosso pensamento a Deus e a Jesus, e iremos perceber que todos nós somos muito bem acompanhados pelos nossos mentores. Vamos conseguir ouvir os seus conselhos, suas lições, e que todos aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui na noite de hoje, que possam receber essa energia do Cristo, revitalizadora do espírito e da matéria. Obrigado, Senhor, a equipe espiritual dessa casa mais uma vez, que tanto nos ampara, tanto nos ajuda, nos orienta. Muito obrigado, meu Deus. Que todos os desencarnados que aqui estão permaneçam nessa casa, onde serão orientados, onde serão esclarecidos. Os encarnados que estão adormecidos e estão presentes nessa casa, permaneçam aqui, onde serão assistidos, orientados. Porque esta é uma casa de Jesus, uma casa de amparo, uma escola. Tenhamos uma excelente semana, com muita paz, saúde e trabalho. Graças a Deus. Teremos o passe.